Olá, boa noite. Me chamo Fernanda Oliveira, sou farmacêutica formada pela Universidade Uninorte. Sou farmacêutica clínica especialista, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Amazonas. Sou do Serviço de Farmácia do Hospital Adventista de Manaus. O meu resumo tem como tema a importância da formalização de termos de responsabilidade no gerenciamento de medicamentos de propriedade do paciente em um ambiente hospitalar. Então, o paciente, quando ele traz o medicamento próprio dele durante uma internação, é uma prática muito comum, né? Principalmente aqueles pacientes que são polimedicamentosos, né? Que faz uso de medicamentos contínuos, né? E aí ele traz esse medicamento, porém quando ele traz isso gera um risco significativo, tanto como o uso incorreto, né? Duplicidade terapêutica, se o medicamento for padrão da instituição, ele traz o medicamento dele e aí ele toma 2 vezes o mesmo medicamento. Ele também tem falhas de rastreabilidade e armazenamento inadequado, né? Então, a ausência desse processo padronizado compromete a segurança assistencial e compromete as normas regulatórias, né? Essas estratégicas, como a formalização documental por meio de termos de responsabilidade, ela possibilita e é eficiente, uma gestão segura e eficiente desses medicamentos. Portanto, o objetivo do meu trabalho é apresentar a implementação e os resultados da padronização de termos de responsabilidade para formalizar o gerenciamento de medicamentos próprio, visando reduzir risco, assegurar rastreabilidade, garantir conformidades com a norma da Anvisa e padrões de acreditação. Né? Então, esse estudo ele é um estudo descritivo de abordagem qualitativa realizado em um hospital privado acreditado, né? Então, a gente teve aí as etapas de implementação, onde foi feito um diagnóstico situacional, o que impactava, como que impactava, medicamento ou não padrão que o paciente traz, é a forma que ele traz correta, quais são os tipos de termo, né? A gente viu no diagnóstico situacional que a gente não ia conseguir engessar um termo só, a gente ia ter que aplicar outros termos, como o termo de responsabilidade, quando ele traz o medicamento, a gente guarda. Quando o paciente recusa, então a gente criou um outro termo quando ele recusa. Quando ele quer alta administração, mais um outro termo. Então a inviabilidade também foi mais um termo e o termo de devolução. Então a gente viu nesse diagnóstico e começou a criar. Então o segundo processo foi a criação dos termos específicos para a responsabilização, né? Então a partir daí teve a validação dos termos pela comissão do hospital, né? E também pela parte jurídica, né? Que é um documento legal, né? A partir daí teve a capacitação das equipes multidisciplinares, a inclusão desses documentos no prontuário eletrônico, né? E também teve a avaliação pós-implementação. Então esse é o fluxo, né, para aplicação do termo. Então, o paciente interna, é recolhido todo o histórico do medicamento do paciente, verificado lote, validade, né? O médico faz todo aquele rastreio, o enfermeiro e o farmacêutico tem um papel fundamental nessa etapa também. O paciente traz o medicamento, né? A partir daí ele é acionado o farmacêutico pela equipe multi e aí esse farmacêutico ele faz análise técnica do medicamento, faz verificação de lote, faz verificação de validade, como foi que esse paciente trouxe, como é que ele toma. Então, ele vai pegar aquele histórico completo de todo o medicamento e a partir daí aplicar o termo que mais aplicado para aquela situação, né? Então,
A partir daí, que ele aplica o termo, ele faz a orientação do armazenamento seguro e quando é responsabilidade que o paciente traz aquele termo e aí ele aceita que o hospital recolha e só dispense no momento que ele de fato for tomar aquele medicamento, então a gente segrega na farmácia e é feita a dispensação do medicamento pela farmácia e feito dupla checagem com a equipe de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem fazendo então uma dispensação segura durante a internação desse paciente. No final desse processo da internação, da melhora do paciente, no momento da alta dele, a gente aplica novamente o termo, mas aí é o termo de devolução, né? Então, o paciente trouxe losartana, 10 comprimidos, foi usado 5, então a gente está devolvendo mais 5. Então, tudo isso é colocado no termo, né? Assegurando aquele medicamento e a conferência, né? Então, como resultado, a gente teve um fluxo mais estruturado da conferência, maior controle, melhoria na segurança do paciente, teve uma redução significativa de uso incorreto, desvio de medicamento através da formalização do termo. Então, não tem aquele disse-me-disse, eu trouxe uma caixa com 30 e agora você está me devolvendo só 5 e não é essa quantidade. Então, tinha em alguns pacientes ainda aquele ruído de informação. Então, como que a gente ia provar, como que a gente prova para eles e ele prova para a gente que trouxe aquele medicamento, como que assegura. Então, a partir dessa formalização, a gente consegue ter um controle. Então, teve o aumento da rastreabilidade, então a gente, pensando no uso seguro de medicamento, a gente tem que ter todo o rastreio do medicamento, né? Teve também melhora na comunicação com a equipe multidisciplinar, maior clareza da responsabilidade do paciente sobre a procedência e conservação do medicamento, então ele é ciente que ele no momento da aplicação do termo, ele fica ciente, né, que ele trouxe, ele fala pra gente que ele trouxe, como que ele armazena tudo, e aí a gente recolhe aquele medicamento e ele se compromete com a conservação daquele medicamento antes da internação. Então, como conclusão, conclui-se que, né, a formalização do termo de responsabilidade constitui-se em uma estratégia relevante para viabilizar a implementação segura e sustentável do uso de medicamento de propriedade do paciente no contexto hospitalar, né, aliando-se às melhores práticas de gestão de risco, segurança do paciente e governança clínica. E essas são as minhas referências. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade, pela Unasp estar abrindo, né, vindo com esse trabalho significativo, né, com esse congresso relevante. Agradeço o Hospital Adventista por a gente conseguir aplicar e fazer farmácia clínica de uma forma que impacte na segurança do paciente. E é isso, esses são os meus agradecimentos e muito obrigada.